Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós sabemos também que depois de cada luta, depois de cada prova a qual nós passamos, uma grande bênção, uma grande vitória Deus tem para a vida de cada um de nós. Deus tem para entregar em nossas vidas uma grande bênção, uma grande vitória depois de cada luta, depois de cada prova a qual nós passamos. Glória a Deus. A Bíblia, ela vai relatar para nós no livro de Atos, capítulo 18, que a igreja de Éfeso era uma igreja a qual teve por um determinado tempo de frente à obra um homem chamado Apolo. E esse homem era um homem que tinha um grande conhecimento. A Bíblia vai afirmar para nós que esse homem, ele tinha uma grande sabedoria dentro da palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia vai afirmar para nós que aquele homem tinha uma grande sabedoria dentro da palavra, vai afirmar para nós que aquele homem conhecia apenas o batismo de João, não conhecendo o batismo do Espírito Santo. Então, logo que ele não conhecia o batismo do Espírito Santo, ele não tinha o batismo do Espírito Santo, ele não tinha o Espírito Santo. E a igreja de Éfeso era uma igreja a qual tinha ele por um determinado tempo de frente à obra, mas porém, como ele não conhecia o batismo do Espírito Santo, aquela igreja não tinha o batismo do Espírito Santo. E nós sabemos que a igreja, quando não tem o batismo do Espírito Santo, a igreja, quando não tem o Espírito Santo, a pessoa pode passar horas falando, pode ter conhecimento, mas é uma igreja fria, porque o Espírito Santo não está ali. Mas a Bíblia vai relatar para nós que certa vez o apóstolo Paulo, ele estava em Éfeso, e quando ele estava naquele lugar, ele começou a conversar com os irmãos daquele lugar e começou a falar: já fostes batizado? E eles começaram a falar assim: João, nós já fomos batizados no batismo de João. Mas Paulo, ele vira para eles e começa a falar: não, eu não estou falando do batismo de João, eu não estou falando do batismo de águas, porque João falava: eu vos batizo com águas para o arrependimento, mas aquele que virá após mim, agora não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés, esse batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqueles homens, eles começam a falar: mas Paulo, eu não conheço esse batismo do Espírito Santo. Paulo, eu não sei o que é esse tal Espírito Santo. Você poderia nos explicar, Paulo, o que é esse batismo do Espírito Santo? E Paulo chama aqueles homens, Paulo começa a explicar, mas ao mesmo tempo que Paulo começa a explicar, Paulo os convida para receber o batismo do Espírito Santo. Paulo os convida a buscar o batismo do Espírito Santo. E nessa noite Deus está convidando a sua igreja, Deus está chamando a sua igreja para receber o Espírito Santo. E quando eles começam a orar, quando eles começam a buscar, o Espírito Santo desce sobre eles e consome aqueles homens. E agora a igreja de Éfeso passa a ser uma igreja completa. Aquela igreja tinha sabedoria, tinha conhecimento, mas não tinha o Espírito Santo. E agora, a partir daquele momento, aquela igreja passa a ter a sabedoria de Deus,
Deus, que eu posso passar horas e horas falando, mas se eu não tiver o Espírito Santo em minha vida, de nada vai adiantar. Nós sabemos que eu posso clamar a Deus por uma cura, eu posso clamar a Deus por um milagre, mas se eu não tiver o Espírito Santo de Deus em minha vida, de nada vai adiantar, de nada vai fazer. E Deus está te convidando nessa noite a não ter apenas o conhecimento, a não conhecer apenas a palavra dele, mas ter também o Espírito Santo nele em seu coração. E mais adiante, a Bíblia vai começar a relatar para nós. João começa a relatar: estando eu preso na ilha de Patmos, por amor ao Evangelho do Senhor, por amor à palavra do Senhor, por pregar a verdade, por não olhar para quem queria que eu mentisse, por não olhar para quem queria que eu deixasse de pregar a verdade, mas olhando apenas para aquele que me enviou. Eu pregava a verdade, eu falava do amor de Deus, eu falava conforme ele me mandava, e por isso eu vim parar na ilha de Patmos, por isso eu fui preso na ilha de Patmos. E sabe o que mais me chama a atenção nos dias atuais? Eu digo todos, eu não digo a igreja, eu digo todos, eu estou me incluindo no meio. No passado, nós vemos que o povo não tinha a liberdade que nós temos hoje de clamar ao nome do Senhor. No passado, o povo não tinha a liberdade que temos de falar do amor do Senhor. Mas mesmo assim, o povo arriscava a sua vida, sendo ameaçado de parar em cadeias ou de ser lançado em covas com leões, em fornalhas de fogo, mas ainda assim eles pregavam a verdade, eles faziam o que Deus falava. E quantas vezes em nosso meio Deus tem falado conosco: meu servo, peça a minha palavra, leva a minha palavra, evangeliza, fala o que eu te mandar, fala a verdade, não olha para o que eles querem ouvir, mas olha para o que eu quero falar. E quantas vezes, mesmo tendo a liberdade que temos, nós temos se acovardado, mas Deus diz para você nesta noite: não se acovarde, faça o que eu lhe mando, porque eu estou com você nesta batalha. Glória a Deus. E João, ele continua falando que dentro da ilha de Patmos ele sofre um arrebatamento em espírito. O que seria o arrebatamento em espírito? A Bíblia diz que no grande dia seremos arrebatados e o nosso corpo transformado em corpo de glória. O que seria esse arrebatamento que a Bíblia fala? Seria: eu estou aqui, de repente, sem mais seremos, eu irei desaparecer. Agora, quando falamos do arrebatamento em espírito, eu falo quando uma pessoa está aqui, de repente a pessoa continua aqui, mas o espírito dela é arrebatado, o espírito dela sofre. E quando João foi arrebatado, João começa a ouvir uma voz que dizia a ele: João, tudo que eu lhe mostrar aqui, tudo que eu falar com você aqui, escreve e envia às 7 igrejas, escreve e envia às igrejas que eu lhe mostrar, João. E João, ouvindo aquela voz, João começa a querer ver quem estava falando. E quando João se vira para ver quem estava falando, João vê que o seu rosto era semelhante ao Filho de Deus. João vê que algo diferente naquele homem, que aquele homem não era um homem qualquer. E quando João vê que não era um homem qualquer, João cai como se estivesse morto.
Ninguém consegue suportar o seu poder de maneira que saia impacto diante dele. Mas naquele momento, a qual João cai, aquele homem fala para João: glória a Deus, levanta João, glória a Deus. E João é como se aquele homem estivesse passeando entre 7 castiçais, e em suas mãos havia 7 estrelas. E João, não entendendo aquele mistério, aquele homem começa a falar para João: João, glória a Deus, aleluia. O que você está vendo aqui, esses 7 castiçais representam as 7 igrejas, e essas 7 estrelas em minhas mãos representam os pastores, os líderes daquelas igrejas, os anjos daquelas igrejas, João. E eu quero dizer para você, assim como aquele homem passeava em uns 7 castiçais e representava as 7 igrejas, ele passeia em nosso meio. Começa a falar para João: João, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: glória a Deus, aleluia. Isto diz aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras e o seu trabalho e a sua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste as provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Deus aqui está dizendo para a sua igreja, Deus está falando conosco nesta noite: eu sei as suas obras, meu querido. Deus está falando para você nesta noite: eu sei as suas obras. Sabe o que Deus queria dizer com isso? Você pode muitas vezes pensar que ninguém está vendo o que você tem feito. Você pode pensar que você tem chorado pelas madrugadas à toa. Você pode pensar que você tem derramado lágrimas à toa, que você tem lutado, que você tem batalhado à toa. Mas Deus diz para você, ainda que ninguém esteja vendo o que você tem feito, mas eu conheço as suas obras. Ele sabe tudo que você tem feito. Muitas vezes o homem pode me desprezar, o homem pode não dar nada pelo que você tem feito. O homem pode olhar para você e dizer que você está doido, que você está maluco, que você não é ninguém, que você não vai conseguir nada. Mas ele, meu querido, minha querida, não dê ouvidos ao que pessoas têm falado para você, mas permanece na posição que Deus te colocou, porque no momento certo, na hora certa, a recompensa irá chegar na sua vida. O milagre de Deus irá chegar em seu coração. E Deus diz ainda para a sua igreja: eu conheço a sua paciência. Queridos, quem sabe o que é paciência? Muitas pessoas falam: eu sou uma pessoa paciente, mas quando na verdade não tem um pingo de paciência. Queridos, sabe o que é paciência? Paciência é suportar situações compradas, a qual muitas vezes me constrange, sem fazer nada, sem querer retribuir a pessoa da mesma forma que ela fez com você. Paciência é saber esperar o momento de Deus na sua vida para o milagre. Paciência é saber passar no meio da luta, ser atacado, mas saber que tem um momento certo para contra-atacar, que não é
mas você simplesmente sabe que o seu Deus é poderoso e mesmo que ouve palavras contrárias, você permanece firme. Paciência é estudar em uma escola, é viver em uma cidade, é viver em um bairro, é viver em uma casa, a qual a todo dia, a todo momento você é chamado para pecar, mas você abre a sua boca e diz: eu não posso, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Glória a Deus. E Deus diz para você esta noite: eu sei a sua paciência, eu sei o quanto você tem resistido aos ataques do adversário, eu sei o quanto você tem resistido às tentações, às provações dessa vida, o quanto você tem resistido àqueles que têm tentado te derrubar. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Deus diz ainda: aleluia. E que não pode sofrer os maus, e puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são. Deus está vendo. Quantas vezes pessoas virou para você e falou: não tem nada a ver. Mas você virou para aquela pessoa e disse: se não tem nada a ver para você, amém. Mas para mim eu prefiro ser fiel ao meu Deus. Quantas pessoas viraram para você e falaram: só um pouquinho, não tem problema. Mas você virou para ela e disse: se não tem problema para você, amém. Mas se para o meu Deus tem problema, eu prefiro obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas Deus diz ainda: e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo para você: eu tenho contemplado, todo dia você tem evangelizado, todo dia você tem orado pela madrugada, todo dia você tem ido ao encontro das almas, todo dia você tem ido em busca dos necessitados. Eu tenho contemplado que você tem trabalhado pelo meu nome. Eu tenho contemplado que muitas vezes o desânimo tem batido, mas você tem dado um drible no desânimo e tem falado: eu prefiro ser fiel, eu preciso ser fiel ao meu Deus, e eu preciso combater o bom combate nesta terra. Glória a Deus. Deus diz ainda para a igreja: Deus elogia a sua igreja, Deus elogia a tua igreja, Deus elogia você que tem trabalhado, Deus elogia você que tem lutado, você que tem sido fiel. Mas Deus ainda fala para a igreja: eu tenho porém contra ti algo, eu tenho porém contra ti uma coisa. Você tem lutado, você tem batalhado, você tem pelejado, mas eu tenho contra ti que você deixasse, que você abandonasse o primeiro amor. Lembra-te hoje de país e arrependa-se quanto tempo, e volve quanto tempo. Lembra-te hoje de país e arrependa-se quanto tempo. Senhor, para a igreja nesta noite: eu sei as suas obras, eu sei a sua paciência, eu sei a sua perseverança, eu sei que você aborrece aqueles que me contrariam, mas eu tenho porém contra ti que deixaste o meu primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Então muitas pessoas se perguntam: como pode uma igreja
deixado de lado o seu primeiro amor. Sabe o que acontece? É que hoje em dia muitas pessoas têm vindo para a igreja diariamente, muitas pessoas têm lutado diariamente, muitas pessoas têm batalhado, têm orado diariamente, mas não têm mais orado, lutado e batalhado com o mesmo amor que tinha antigamente. Tem lutado, tem batalhado sim, mas tem lutado, batalhado, porque virou rotina em sua vida lutar, porque virou rotina em sua vida batalhar. Mas Deus diz para você nesta noite: volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor. Existem vários tipos de peças, onde a igreja no presente ela tem falhado. Existem vários aspectos que a igreja no presente ela tem falhado. A igreja no passado era uma igreja que tinha amor ao evangelho. A igreja no passado era uma igreja que tinha amor pelo avivamento. A igreja no passado era uma igreja que tinha amor em buscar o Espírito Santo de Deus. A igreja do passado era uma igreja que tinha união. A igreja do passado era uma igreja que tinha amor em seu coração. Mas onde tudo isso foi parar? O que aconteceu com tudo isso? Tudo isso foi parar no esquecimento. Já não são todos que têm lutado, já não são todos que têm guardado os ensinamentos do passado, já não são todos que têm guardado aquilo que aprendeu no passado. Mas aí eu me pergunto nesta noite: aquilo que era já não é mais, aquilo que não era está começando a ser. Mas eu me pergunto nesta noite: será que Deus mudou ou como nós que mudou? A resposta para essa pergunta é: o homem ele tem mudado diante de Deus, o homem tem abrido seu coração para as coisas do mundo, o homem tem aberto o seu coração para as coisas que este mundo tem oferecido. Mas Deus diz para a sua igreja nessa noite: lembra, arrependa e volta a correr. Pessoas que estavam em nosso meio e não estão mais. Quantas pessoas estavam de frente à obra, mas não estão mais. Quantas pessoas lutavam, batalhavam e pelejavam diariamente, mas não estão mais. Mas Deus, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele trabalha com oportunidade. O nosso Deus, Ele é tão bondoso, que Ele trabalha com oportunidade. Sabe o que eu vejo lá no passado, lá no princípio de tudo, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor? Eu vejo naquele momento uma oportunidade de Deus acabar com o homem. Eu vejo uma oportunidade de Deus acabar com tudo. Mas Deus, com seu infinito amor, Ele vai lá e fala para o homem: homem, a partir de hoje você terá que trabalhar para se sustentar. E a mulher, você dará a luz com dores. Mas eu digo para você, homem, eu digo para você também, mulher: lembra-te de onde caíste, porque eu ainda vou dar para vocês uma oportunidade de ser salvo nesta terra. Lembra-te de onde caíste, porque eu vou dar uma nova oportunidade para vocês. Lembra-te de onde caíste. Mas Deus ainda diz para a sua igreja: pessoas pensam, mas se eu voltar, o que eu vou ganhar com isso? Não vou ganhar nada. Eu caí, eu falhei, eu fracassei. Quando as pessoas que você
você voltar para o primeiro amor, pode ficar tranquilo que vai ter recompensa. Pode ficar tranquilo que vai ter recompensa na sua vida. Eu vou recompensar e eu vou lhe dar para comer do fruto da árvore da vida. Deus está falando para você nesta noite. Precisamos ouvir a Se tua você voltar a orar da forma que orava, se você voltar a buscar a forma que antes faça, Deus ele vai te ouvir. Mas você tem que se arrepender. Existe arrependimento e existe remorso. Qual a diferença de um para o outro? Remorso, eu falo que eu me arrependi, eu falo que eu não vou mais praticar, mas passa alguns instantes, eu estou caindo de novo. Agora o arrependimento não. O arrependimento é quando eu reconheço que estou errado, é quando eu reconheço que estou com falha com Deus e eu luto, eu batalho para consertar essa falha que eu tenho com Deus. E você que quer voltar ao primeiro amor, só você que quer voltar ao primeiro amor, Deus está lhe dando a chance de se arrepender. Deus está lhe dando a oportunidade de se arrepender nesta noite e retornar ao primeiro amor. Sabe meu filho, sabe minha filha, Deus quer restituir na sua vida aquilo que você ama. Deus quer lhe dar a oportunidade de se arrepender nesta noite e retornar ao primeiro amor. Sabe meu filho, sabe minha filha, Deus quer restituir na sua vida aquilo que você ama. Deus quer lhe devolver aquilo que você tinha, mas para isso depende de uma atitude sua, depende de uma decisão sua, depende de você abrir o seu coração e voltar às primeiras obras, depende de você abrir o seu coração e voltar ao seu passado, voltar ao que você ama. Existem pessoas que estavam no primeiro amor e Deus exaltou. Deus abençoou a vida delas. Deus deu-lhe carros. Deus permaneceu nessa terra. Mas sabe o que aconteceu? Foi a bênção chegar, foi a vitória chegar, foi o milagre chegar. Aquilo que ele tanto lutou, que ele tanto batalhou para conquistar, que ele abandonou o primeiro amor, que ele largou de lado o seu primeiro amor, e Deus dá a ele uma oportunidade de voltar ao primeiro amor. Deus dá a ele uma oportunidade, mas Deus diz a ele: ei, arrependa-te enquanto não é tarde demais, porque se você não se arrepender, eu vou pegar quem está lá embaixo no primeiro amor, eu vou exaltar
vai ter também a bênção do Senhor na sua vida. Vai ter também o milagre do Senhor sobre a sua vida. Amém. Vamos só terminar a palavra nessa noite. Glória a Deus. Quem ouviu a palavra do Senhor e a palavra do Senhor? Eu queria convidar a amada igreja nessa noite para
Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Jesus. E aí, para nos sentar, nós somos as palmas para